Salve inscritos, Clayson de volta! Ainda muito chocado com esse assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes. Eles que sofreram um atentado bárbaro e foram executados a sangue frio lá no Rio de Janeiro. Agora, nós estamos vendo um segundo atentado contra a vereadora. Estão matando essa vereadora novamente. O que aconteceu? Uma desembargadora, e aqui eu quero levar para você uma informação importante, pode ser desembargador, pode ser juiz, pode ser o que for, que não está isento a falar merda, tá? E não é porque é um desembargador que o que ele vai falar é verdade. A desembargadora, ela declarou depois que ela fez um comentário, olha a declaração dela, ela fez um comentário sobre uma postagem de uma amiga no WhatsApp. Então ela viu aquela postagem da amiga dela e fez um comentário no Facebook. Ela mesma já disse que não tem elementos nenhum para provar que aquilo que ela está falando é verdade. Ela disse que foi um comentário de uma amiga. Mas essa postagem, ela está sendo tomada como verdade por todos os canais neocons do YouTube. Todos, sem exceção, todos eles. De Nando Moura a Terça Livre, a esse ignorante, até a Condeta. Até a Condeta colocou lá essa postagem da desembargadora para fazer essa falsa acusação contra a Marielle. Para dar a entender que ela era realmente a responsável pelo seu próprio assassinato. Ela pediu para ser morta daquela forma. Ela é a culpada pela sua execução. E mais do que isso, ela pediu para ser executada porque ela fez uma campanha contra aqueles que a elegeram. E quem que a elegeu? O Comando Vermelho. Então, a mentira, e a mentira é tão grande, e é tão simples, cara, é tão simples você saber se é verdade ou não, porque veja bem, a votação dela, basta você ver da onde saíram os votos. Saíram os votos em áreas onde o Comando Vermelho é aquele que está ali dando as ordens? Saiu dali? Não saiu, né? Saiu o voto dela da Maré, por exemplo? Não. Aliás, a metade dos votos dela foi de bairros considerados bairros ricos do Rio de Janeiro. E houve, no começo, alguns comentários de neocons dizendo isso. Ela diz que defende os pobres, os oprimidos, o pessoal das favelas, das comunidades, mas ela foi eleita pelos ricos. Depois esse comentário ele foi colocado a escanteio porque interessa mais trazer essa proposta mentirosa, safada, enganadora, para dizer que ela era parte do Comando Vermelho, o que não é verdade. Nós sabemos que não é verdade, né? E, logicamente, você pode ter a confirmação de que ela não foi eleita pelo Comando Vermelho por intermédio da sua própria votação. Então é fácil você desmentir isso. Então a Marielle sofre agora o seu segundo atentado. Da mesma forma que o primeiro, ela não teve condições de se defender. Ela foi morta sem condições de se defender. Agora é pior ainda, né? Agora é pior ainda, porque ela não está nem viva. E as pessoas estão fazendo esse atentado contra a história que ela construiu, a sua história política, que fez com que ela fosse a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, 47 mil votos. Estão fazendo um atentado contra as defesas que ela sempre levantou, né, as bandeiras dela. É claro que muitas das bandeiras dela são bandeiras que os neocons condenam. A questão do aborto é uma questão tabu para os neocons, essa questão toda da desmilitarização das polícias. As pessoas não entendem o que é desmilitarização das polícias, acham que é simplesmente você tirar as armas da polícia, eu não sei, as pessoas têm um pensamento imbecil a respeito disso. Desmilitarização das polícias trata exclusivamente pela forma organizacional, como ela se organiza hierarquicamente. E nós sabemos os abusos que existem entre aqueles militares ou policiais de alta patente e os soldados rasos. Nós sabemos de inúmeras informações a respeito disso, e nós sabemos que muito dessa questão da militarização da polícia acaba ajudando para que nós tenhamos ainda mais e mais casos, especificamente como nós estamos vendo aqui, né, de batalhões inteiros sendo condenados, né, mais e mais casos de fraudes e de corrupção. Então a gente sabe que são bandeiras que os neocons detestam, que são realmente contra, mas são bandeiras que eram defendidas pela Marielle e são defendidas pelo próprio PSOL. Então as pessoas, por um combate político, as pessoas estão, na verdade, fazendo um segundo atentado a uma pessoa que morreu de forma covarde.
Esse segundo atentado nós temos que combater. Acho que é inacreditável que a gente olha aqui nos vídeos em alta. Temos 3 ou 4 vídeos, todos eles colocando essa mentira a respeito da Marielle. Você acha que esse vídeo aqui vai em alta? Esse vídeo aqui, se tiver 1000 visualizações, é muito. Mas infelizmente o que há de mentira, o que há de enganação, o que há de manipulação entre os canais neocons, é isso que as pessoas dão visualização, dão like e acabam compartilhando. É uma pena que esse canal aqui não tenha a visibilidade necessária para dizer a todos esses neocons, seus mentirosos, seus enganadores, seus safados. Infelizmente, nós vamos ficar aqui no nosso undergroundzinho, conversando com você que é nosso inscrito. Pelo menos você é um privilegiado para ouvir a verdade tal como ela é. O comentário da desembargadora foi feito num texto postado pelo magistrado aposentado Paulo Nader, no qual ele chama Marielle de uma lutadora dos direitos humanos e líder de uma população sofrida. Marília sugere que o assassinato de Marielle foi resultado de seu comportamento, ditado por seu engajamento político, que isso foi determinante para o seu trágico fim. Termina o post dizendo que existe uma tentativa da esquerda de agregar valor a um cadáver tão comum quanto qualquer outro. Paulo Nader responde dizendo que desconhece as informações da magistrada e que lamenta sua postura diante do crime. No comentário seguinte, Marília responde a Paulo Nader, a quem chama de amigo, que, antes das notícias sobre a morte de Marielle, ela sequer sabia da existência da moça. No post é possível observar vários comentários negativos e críticas à opinião da desembargadora. A magistrada também foi criticada em seu perfil no Facebook. Depois de receber as mensagens, Marília bloqueou o acesso ao seu perfil para comentários. E ela foi eleita pelo Comando Vermelho. A favela bancou ela. O tráfico bancou ela. O tráfico colocou ela lá dentro. Entendeu? Ela foi eleita pelos bandidos do Comando Vermelho. Ela desagradou alguém por algum motivo. Porque a Acari não pertence ao Comando Vermelho, não. A Acari pertence ao 3º Comando da capital. A Acari pertence lá. Ela estava defendendo os caras de Acari. Então ela estava puxando a farinha para as duas facções. Mas isso vai acabar. Agora em 2018 Bolsonaro vai ser presidente, isso vai acabar. Tenho fé em Deus. Mas não vou afirmar aqui que foram milicianos, nem policiais que fizeram um negócio dele. A gente sabe, eu sei quem é que foi. Eu sei! Isso aí é só pra concluir aquilo que a gente já sabe, tá ligado, vacilão? A situação é a seguinte, o PCdoB teve acesso às favelas do Rio de Janeiro legitimado através do voto via Marielle. E através dessa situação, os grupos opositores ao Comando Vermelho, do crime organizado, viram a única forma de eliminar esse processo através da retirada da Marielle do poder. E como não podia fazer isso de forma legal, fizeram da forma como sabiam fazer, apagando ela, matando ela. É essa a forma de fazer a situação. Ou seja, o crime organizado está desorganizado, porque ele ia ser legitimado, ia ser organizado através do mandado da Marielle, e foi rompido esse processo com uma briga de facção criminosa. É isso que aconteceu na prática. Bom, sabendo disso, Marielle virou uma Marte. Não tinha mais o que ser feito. É um ano eleitoral, e a esquerda precisa de alguma coisa para poder se promover nas eleições, para poder eleger deputados federais, senadores, governadores e até presidente da República. Então, qual é a bandeira que eles vão utilizar? A Marielle. Eles vão utilizar a Marielle, né? Que era uma mulher negra, era uma mulher do povo, teoricamente, né? Eles vão tentar utilizar descaradamente a morte de Marielle, né, que estava envolvida com esse processo todo, que foi eleita dessa maneira, né, porque todo mundo lá só comenta isso, todo mundo lá só diz isso, e até uma desembargadora já foi até a revista Veja, já comentou isso, já deu entrevista a respeito disso, e é claro, o PCdoB não quer esse tipo de coisa, mas o fato é que eles fazem campanha a favor da desmilitarização das polícias, eles fazem campanha pelo fim da intervenção federal, eles fazem campanha
tudo bem, existe corrupção na polícia, nas polícias existe sim, mas dizer que todo policial é ruim e usar isso de forma a retirar o armamento dos policiais, a inverter os valores dos direitos humanos e a dizer que as outras pessoas não têm direito aos direitos humanos, os outros partidos, os outros grupos não têm direito aos direitos humanos, ou seja, só as mulheres negras podem, as mulheres brancas não podem, mesmo que elas sejam pobres, mesmo que elas estejam na vila também, elas não podem. Os homens brancos também não podem. Por quê? Porque são homens. Acima de tudo, eles não podem porque são homens. E porque são brancos. Né? Mas eles são pobres, eles estão na vila, mas não. Para eles não. Para as mulheres negras. Brota uma Marielle Franco que ninguém nunca viu na vida, morre, né? De repente, né? Tá todo mundo foram os policiais, ela foi queima de arquivo, tá falando da esquerda. Ela falou mal dos policiais, da intervenção, aí foram lá e mataram ela. Nossa, que super importante ela, né? Nossa, uma vereadora que ninguém nunca ouviu falar, tiveram que calar, uma vereadora que ninguém nunca ouviu falar. Se essa mulher ela não tivesse alguma denúncia, a gente não estaria sabendo dela. Se ela fosse réu na Lava Jato, alguma coisa assim. Não, brota do nada uma mulher preta, negra, preta, mulher, lésbica, é assassinada. Não param de culpar basicamente a direita. Alguns da direita caem na armadilha, falando, morreu, defendi a bandida e morreu. Ou seja, vocês caem na armadilha criada por eles, pela false flag, para dividir, para colocar a esquerda em pauta. De repente o pessoal ganhou muitos votos ontem, sem consciência disso. O que o antagonista fez? O mapeamento do antagonista sobre os votos que Marielle Franco obteve em 2016 revela que a vereadora do PSOL, executada há 2 dias, não foi eleita pelas favelas. Ela não foi eleita pelas favelas. Agora pasmem, se segurem. Cerca de 20 mil votos, quase metade dos 46 mil votos que elegeram a comunista, saíram dos bairros nobres da Zona Sul, Carioca e da Barra da Tijuca, Zona Oeste. Justamente as pessoas que têm empresas, que têm propriedades privadas, que têm casas, carros, né, que lutaram merecidamente para ter tudo isso. Essas pessoas que teriam seus bens confiscados pela comunista e pela ideologia esquerdista que está governando o seu país. Enquanto na Rocinha, ela teve apenas, sabe quanto? 22 votos. No Complexo da Maré, favela, suposta base eleitoral da vereadora, com apenas, pasmem, 50 votos. A mídia esquerdista, a Rede Globo, né? Toda a mídia esquerdista, a favela que elegeu a Marielle Franco, né? A favela que elegeu, os pobres que elegeram, de forma alguma, está aí a pesquisa feita. Na favela em que ela morava, a base eleitoral dela, né? Toda, foram apenas 50 votos ali no Complexo da Maré. 50. Insignificante. E ela foi eleita pelo Comando Vermelho. A favela bancou ela. O tráfico bancou ela. O tráfico colocou ela lá dentro. Entendeu? Ela foi eleita pelos bandidos do Comando Vermelho. Cara, é tão simples você saber se é verdade ou não. Porque, veja bem, a votação dela, basta você ver da onde saíram os votos. Na favela em que ela morava, a base eleitoral dela, né? Toda, foram apenas 50 votos ali no Complexo da Maré. 50. Insignificante. Quem é a vítima dessa vez? O fato é que a esquerda cobra investigações agora e recorrem à polícia. Tu é cego!